pessoal, de volta ao nosso vídeo. Nesse vídeo eu quero estar concluindo a configuração para a utilização desse Node da Amazon. A gente já viu nos vídeos anteriores como é que ele funciona. E ele é realmente um hub muito poderoso que dá compatibilidade com o sistema de iluminação completo, de cor, de dimerização, liga-desliga. A gente até vai ver aqui, ó, no debug, o resultado dele. A gente já viu em vídeos anteriores. Alexa, ligar luz teto. Olha lá, ele manda um JSON, né, um JavaScript Object Notation completo, com brilho, né, que é a intensidade, com liga-desliga, com percentual, faz o dimmer, faz a cor, então, e ainda faz a integração com o MQTT se você utilizar o sistema de tópico, tá? Então, a gente elegeu esse Node como um dos nodes do Node Red que a gente vai usar na nossa utilização. Só que a gente não viu nos vídeos anteriores que, como ele precisa da utilização da porta 80, tá? Ele sempre se comunica com o Node Red através da porta 80, a gente precisava dar acesso à porta 80, que é protegida normalmente, e existiam 3 maneiras da gente utilizar a porta 80. Uma delas era rodar o Node Red como raiz, que a gente desaconselha por uma questão de segurança, eu mostrei isso no vídeo anterior. Nós adotamos então a solução 2, que é o redirecionamento da porta 80 para uma porta que nós determinamos que vai ser a 8088. Lá no Node a gente já configurou que vai ser a porta que vai se encarregar de receber toda a solicitação, toda a informação que vem da nuvem da Amazon, tá? A gente viu isso também no vídeo anterior. E a gente já mostrou isso aqui em funcionamento, só que como a gente está rodando o nosso Node Red num ambiente que não é o raiz, é necessário que se utilize essa simulação de privilégio raiz para poder executar esses comandos. E isso é algo temporário. Por isso que eu vou mostrar agora, eu tenho aqui um tutorialzinho de 3 passos de como que a gente vai tornar esses 2 comandos, que são os que a gente precisa que sejam executados toda vez, eles venham a acontecer no momento do boot do nosso Raspberry Pi. A gente já falou, apagou, faltou luz, ele desliga. Quando ele liga de novo, se você não colocar isso aqui naquele iniciar, ou no que seria um bachelor file, que seria nada mais do que um macro comando que daria várias linhas de comando, Linux, através do Debian, que também nos proporciona esse tipo de solução. E é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. A princípio parecia que salvando essas configurações no iptable, de modo aqui persistent, isso resolveria, mas não. Você salva esse comando para depois, através deste outro comando, você invocar o que foi salvo e executar. Então você, tanto faz você executar o comando ou executar uma vez, salvar e depois ter que executar esse comando aqui para poder então reload, né, ou puxar do local que foi salvo e executar. Então não resolve. De qualquer maneira, isso teria que ser feito manualmente através do login. Após o login, teria que ser feito manualmente. Não resolve para nós. Então vamos ver como é que a gente soluciona. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente, uma vez, como eu já falei, que o Node Red está instalado com privilégio raiz, apesar dele rodar nos outros níveis, nos níveis superiores,
quando eu estou logado como Pi, ou qualquer outro usuário que eu crie vai poder utilizar o Node-RED, mas com o seu conjunto próprio, né, de nodes, como a gente já explicou no vídeo anterior. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma senha para o usuário raiz. A gente viu lá que os desenvolvedores do Debian, eles conduziram a configuração inicial para que seja criado um usuário que não tenha os privilégios de raiz, que foi o Pi. Nós já temos a salva senha do Pi, tá? Então o nosso sistema localmente ele está protegido por senha, mas a gente vai precisar criar uma senha para o raiz, porque nós vamos ter que usar esse sistema de startup a partir do raiz, para que a gente tenha acesso. Eu vou explicar, vai ficar mais claro. Então tá aqui, ó. Eu estou deixando tudo aí no link, na descrição do vídeo, tá? Mas eu tô nesse tutorial aqui é que a gente vai ver como que a gente vai criar então uma senha para o nosso usuário raiz, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Vamos lá para o terminal. E eu quero puxar também aqui minha colinha, ó. Isso aqui é que vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, qual é o primeiro passo que a gente precisa dar para a gente poder fazer essa configuração do startup do nosso Debian? Ó, tá aqui, ó, o troubleshoot tá aqui e esse tutorial que eu mostrei tá aqui. Esse é o endereço do tutorial. Então, primeira coisa que tem que fazer, ó, logar como o Pi, normal, logar com o usuário que já foi configurado. Isso você já tem a senha, tá? É o primeiro passo. Você loga aqui como usuário que não tem privilégio raiz. Aí, ó, você vai dar este comando, ó, que muda para o usuário raiz, tá? Aí o que você vai ter que fazer? Utilizar esse comando aqui, ó, para entrar no arquivo de configuração, e nesse arquivo, ó, você vai ter que introduzir essa permissão para fazer login como usuário raiz. Então essa linha aqui, ó, eu introduzi, tá? Tá aqui, ó, você pode copiar direto daqui e salvar. Então aqui você vai no Ctrl O, que é para salvar, Enter para confirmar e Ctrl X para sair, tá? Próximo passo que você vai dar, aqui, ó, você vai reiniciar o serviço. Vem aqui, dá o comando, ok. Esse serviço do SSH foi reiniciado. Novamente, a gente volta a dar esse comando e agora a gente configura então uma senha para o nosso ambiente raiz, para o usuário raiz, que até agora não tinha senha e não era permitido fazer acesso ao ambiente raiz, mas eu vou precisar. Então eu coloco a minha senha, ou melhor, eu defino uma senha, olha lá. E pronto. Agora eu tenho também um acesso através de um usuário raiz, do meu usuário raiz. Por que eu preciso disso? Nós vamos ver agora nos próximos passos, ó. Eu vou sair aqui do terminal e vou voltar. Então,
Com relação à raiz, nós estamos, para o que a gente precisa, nós estamos up to date, nós estamos aqui sabendo tudo, tá certo? A gente vai continuar trabalhando como administrador, como usuário PI, que não tem todos os poderes, no ambiente do usuário PI, mas agora nós temos acesso ao usuário raiz, se nós quisermos também e precisarmos fazer alguma coisa no ambiente raiz. E é isso que nós vamos ter que fazer para poder criar essa configuração que eu falei, de toda vez que der o boot, ele executar esses comandos aqui que fazem o redirecionamento de porta, tá bom? Então vamos para frente aqui, ó. Aqui estamos liquidado com a questão do raiz e aqui, ó. Nesse tutorial, eu coloquei ali também na minha colinha, ó, seria um segundo passo do nosso tutorial, ó. Nós vamos criar um arquivo. Vamos entender o que é esse initd aqui, esse diretório initd. Dá para a gente ver ele muito bem através do nosso terminal. Ó, se eu entrar aqui na minha estrutura de pastas, eu vou ver, ó, que esse etc, ó, ele é uma pasta a partir do raiz. E dentro dela, ó, eu tenho aqui, veja bem, eu tenho acesso de leitura, tá? Porque eu estou logado como PI, tá? Mas eu tenho aqui, ó, justamente essa pasta que me interessa. Cadê ela? Como é que é o nome dela? Aqui, ó. initd. O que é essa pasta initd? Ó, são os serviços que ele inicia. É a tal da pastinha Start, que a gente conhece lá no Windows como Start. Todos os programas que são inicializados no boot. Então aqui, ó. Tá? Inclusive o sudo tá aqui, ó. O rasp config tá aqui, ó. Só por curiosidade, destacando alguns. E agora já está aqui também, ó, o que eu acabei de criar, tá? Que é justamente esse port. Olha ele aqui, ó. Tá? Eu vou até abrir por aqui para a gente dar uma olhada nele, ó. Eu vou só abrir para a gente espiar. Tem dentro dele. Olha lá. Tá? Eu vou até deixar isso aqui tudo já, ó, também na descrição do vídeo, que não estava. Eu vou deixar lá no final da descrição do vídeo. Tá? O que você vai fazer, ó? Vamos voltar aqui no passo 2. Vamos sair daqui, fechar todo esse encrencanhado aqui, ó. E vamos voltar lá no nosso terminal. Eu vou abrir novamente o terminal, que é por lá que eu vou fazer. Muito bene. Estamos aqui de volta no nosso terminal. Eu vou logar normalmente com o PI, entrar com a minha senha. Muito bem. E aqui, ó, eu vou dar o segundo passo então. Como eu já criei antes esse arquivo, aí você pode colocar o nome que você quiser. Eu sugiro que você ponha o mesmo, que é para não ter problema com os demais comandos. Mas quando você executa este comando aqui, ó, pela primeira vez, se ele não encontra o arquivo para editar, ele cria o arquivo. No meu caso, ó, ele encontrou porque eu já tinha criado. Mas no teu caso, vai vir vazio. Você vai lá na descrição do vídeo, copia essas linhas que eu colei e cola lá. Tá certo? E aqui você vai definir qual que é a porta que você vai, para qual porta você vai querer redirecionar, ó. Lembra da outra, ó, eu estou colocando a 8080. Lembra do nosso vídeo anterior, ó, é importante também você lembrar que como o meu acesso é pela
é pelo Wi-Fi, eu coloquei aqui o WLAN. Então, é a porta de acesso pelo Wi-Fi que ele vai redirecionar o TCP da porta 80 para a minha porta 8088, tá bom? Aqui, salvou, saiu, tranquilo. Por que eu coloquei esse which table aqui, ó? Tem uma diferença no comando, vamos até voltar lá. Olha, aqui eu deixei o IP table normal, mas poderia colocar também, ó, o endereço completo a partir do raiz, tá? Só um detalhe, na verdade é indiferente, porque como eu estou a partir do raiz, eu tenho acesso. Só que também quem manja de DOS sabe que toda vez que eu entro o endereço completo a partir do raiz, ó, esse primeiro slash aqui, ó, é o raiz, esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o raiz, ó. Então eu tô raiz etc raiz init.d raiz não, slash. Aqui no caso, ó, não é nem o blá é do exemplo. Aqui no caso, o arquivo que nós estamos usando é o próprio port, que é o que eu usei, tá? Vou até corrigir isso aqui lá no nosso arquivo, tá? Para deixar, isso é indiferente porque é uma linha comentada, tá? Mas só para ficar coerente, eu sou meio detalhista, então agora está correto. Então vamos voltar lá. Salvou, está salvo o nosso arquivo, vou sair. Espera aí, vamos voltar, vamos salvar novamente e sair, pronto. Muito bem, então está explicado também esse comando ali que eu deixei, que é o which iptable, só para localizar esta pasta onde ela fica com relação ao raiz, tá? Que é para poder dar um endereçamento completo. Porque indiferente do nível que você tiver, você vai ter acesso à pasta. É disso que se trata. Tá bom. Depois o que nós temos que fazer? Nós temos que habilitar este arquivo recém-criado, que é esse port que está nessa pasta aqui, para que ele seja transformado em comando, ou seja, que ele entre em funcionamento. Então você vai executar esta linha e esta linha aqui, ó. E é aqui que entra a questão do raiz, que nós vamos ver. Antes, porém, eu quero explicar isso aqui, ó. Isso aqui é uma maneira também de você invocar aquele arquivo, de você parar o funcionamento dele, tirar ele do start e aqui você voltar a funcionar com ele. Mas isso aqui, novamente, isso teria que ser feito manual também. Nós voltamos àquele problema inicial, tá? Até aqui nós não resolvemos o problema. Por quê? Para eu poder fazer o redirecionamento, eu tenho que executar essa linha de comando aqui, ó, que é inicializar esse sistema. Ele ainda não está rodando do boot, tá certo? Ainda não está rodando do boot. Eu vou precisar do terceiro passo, que é para eu fazer com que ele venha realmente a ser disparado. Então, essa configuração de você colocar um comando ou um programa para rodar no Start, que é o que o Node-RED está fazendo também, ele precisa de esses dois passos. Você precisa criar o arquivo do script que dispara os comandos e depois você precisa incluir na lista. Olha lá.
na lista de execução inicial o comando, que é o que a gente vai estar vendo agora, tá? Então, olha lá, vamos concluir para não ficar confuso. Eu vou dar esse comando aqui, e agora você vai entender, ó. Olha lá, porque ele me pergunta com que usuário você quer que ele rode. E aqui eu tenho as duas opções, os dois usuários que existem. Eu vou habilitar tanto no Pi, ó, e ele vai pedir a password, tá vendo, ó? Pronto, autenticou. E agora, ó, eu preciso também habilitar o nível do root, olha lá, do raiz. Lembra que ele está todo instalado no raiz? E ele tem que rodar para todos os usuários. Ó, e é nesse momento que você vai precisar da senha que foi criada lá. Ou seja, se você não criar a senha para o teu raiz, você não consegue fazer essa autenticação, completar essa autenticação, tá? Então pronto, nós chegamos no ponto de configurar o arquivo port que foi criado para executar esses dois comandos. Se eu vier aqui e executar esse comando, ó, pronto, ele está habilitado. Mas está voltando àquela questão de ser manual. Eu vou ter que entrar no sistema, fazer o login, ou como Pi ou como root, agora que eu tenho a senha, e executar o comando. Não é o que eu quero. Tá? Então o que eu vou fazer? Nesse momento é que eu vou usar esse comando aqui, ó. Se a gente for dar uma olhada lá, ó, tá aqui nesse tutorial. Gente, é uma das formas de se fazer isso, tá? Não existe uma forma única. É a que eu achei mais prática e melhor. É o que eu adotei. Existem N maneiras de você fazer isso, tá? A gente já viu aí quantas ramificações, quantas possibilidades. Aqui ele apresenta duas. Eu podia usar esse etc-rrc local. O que eu adotei? Foi esse segundo aqui, então, ó. Então, olha aqui o comando que a gente tem que dar e tem que inserir esta linha aqui, ó. Então, vamos lá. Vou copiar, voltar lá para o nosso terminal e vou executar esse comando aqui, ó. Ele abre, ele é um editor, ele vai, olha lá, e eu já incluí a linha, então tá aqui, ó. Você vai copiar essa linha daqui, ó, lá da descrição e vai colar lá no final. Esse arquivo já existia, já existe esse arquivo, esse cron tab aqui já existe, tá? Você só vai introduzir essa linha exatamente do jeito que está aqui, ó. Observando que está aqui, ó, o nosso arquivo port. O que você está fazendo? Você está executando essa linha aqui, ó, como se você tivesse logado no terminal, executando essa linha. Esse, na verdade, é o nosso arquivo start. Olha lá. Tá? Colocou a linha igualmente. Ops. Vou voltar aqui para o terminal. Salvou. Saiu. Matou a pau. Aí não tem mais o que fazer. Aí, ó, vou sair do terminal. Vou até fechar essa minha janela. Vou voltar no meu Node-RED. Tá? Ele está funcionando. Alexa, acender luz teto. Olha lá, deu o comando. O que eu vou fazer? Vou desligar o meu Node-RED para mostrar o funcionamento. E vou ligar de novo. Faltou luz. Opa, voltou a luz. Ele vai dar o boot. E aí ele vai entrar naquele start e vai executar. Ó, só para mostrar que ele realmente saiu do ar, ó. Ele ainda está dando boot, ó. Tá, eu perdi a comunicação com ele, ó.
Ele ainda está no processo de boot. Vamos esperar ele carregar. Pronto. Continuo como Pi, tá certo? No nível básico do Debian. E agora é a hora da verdade. Alexa, acender luz teto. Olha lá. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Qualquer dúvida está aí na descrição. Eu sei que eu sou meio prolixo, acabo falando muito, porque eu vou lembrando de um monte de coisa, e nesse afã de explicar em detalhe eu acabo complicando às vezes, mas eu acho que eu consegui fazer a linha em um resumo bem prático, passo a passo, para você botar esse cara aí para funcionar, esse hub aí para funcionar, que é muito bom, tá? Nós vamos trabalhar com outros nodes, mas esse é básico para integração com a Alexa. Tá bom, gente? Gostou? Teu polegar para cima, compartilha aí com a tua comunidade, tá bom? Seja um inscrito do canal, é de graça, se inscreve lá, clica no sininho para receber as novidades, tá bom? Dá o teu polegar para cima se você gostou, se não gostou, dá o polegar para baixo, mas explica por que não gostou, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus, Deus abençoe.